falar quando a gente entrar. Estamos ao vivo, eu acho. Estamos ao vivo, sim. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal se estamos ao vivo. Se estivermos ao vivo, a gente já começa aqui. Maravilha. Um segundinho. Legal, estamos ao vivo, então. Queria dar, em primeiro lugar, boas-vindas a Maria Lúcia. Agradecer novamente estar cedendo um pouco do seu tempo aí para nos iluminar com todo o seu conhecimento, com todos os seus estudos, com toda a sua experiência, né? Imagina, agradeço. Agradecer todo mundo que está participando e falar que não só a sua volta ela é fruto da experiência positiva que a gente teve da última vez. Eu fiquei muito feliz com aquela conversa, mas também fruto de muitos pedidos, Maria Lúcia, muitos pedidos. Que bom. E, aliás, muita gente falando o seguinte: Eduardo, eu adoro você, mas deixa ela falar mais, você interrompeu muito ela, então hoje eu vou falar menos ainda. Hoje o palco é todo seu aqui, porque eu também estou aqui para aprender, eu não quero perder essa chance aqui. E deixa eu ver aqui, eu estou recebendo uma... Ah, eu estou sem... Minha câmera não está aparecendo, calma aí, que o pessoal não está me vendo. Deixa eu ver. Ué, você está me vendo, não está? Eu estou. Então, eu acho que deveria... Estão falando que eu não estou aparecendo. Deveria estar aparecendo aqui. Deixa eu só confirmar só esse ponto aqui. Tá. Minha câmera está habilitada. Porque aqui em cima é onde eu apareço, que minha voz está normal, minha câmera está normal. Bem, sigamos então aqui. Vamos falar sobre um tema hoje super importante, um tema que está super em voga aí, as pessoas estão discutindo de uma forma muito acalorada. Novamente, a gente tem uma discussão que eu acho que pouco está sendo discutido do mérito e mais está sendo discutido naquele sentido de quem é que ganha a discussão, né? Então, parece que a gente dividiu dois times, um de camisa vermelha, um de camisa azul, né? Até já para fazer a brincadeira, que o pessoal acha que ou é comunista ou é capitalista, o pessoal divide assim o mundo, né? E as pessoas que votaram no Bolsonaro estão naquele negócio, eu quero defender a Previdência. As pessoas que não votaram no Bolsonaro, eu quero ser contra a Previdência. Quando, não deveria ser essa a discussão, na minha opinião, porque a gente tem uma chance, todas as vezes que esses assuntos surgem na discussão, a gente tem uma chance espetacular de estar discutindo temas que são importantíssimos para o nosso país. Então, em vez de aproveitar o momento para poder... Reforma, não chama reforma? Quando você vai fazer a reforma da sua casa, é a chance que você tem para ver o que não está funcionando, qual fio que está ruim, a parte elétrica, hidráulica, etc. Então, a reforma é a chance que você tem, que ninguém faz reforma todo dia. É a chance que você tem para viver os próximos anos com uma casa melhor do que você tinha antes. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem de estar aqui conversando é uma oportunidade para a gente poder debater um pouco o mérito, debater um pouco os números, debater um pouco o que está sendo proposto nessa conversa e sair um pouco dessa briga de torcidas. Hoje eu li um artigo daquele Diplomatique, né, que eu achei espetacular, o artigo do professor da Unicamp, Ricardo, esqueci o sobrenome dele, da Unicamp, mas um artigo espetacular, e um artigo que você vê que as palavras dele não estão carregadas de ódio, de raiva, de paixão, um artigo super, assim, sóbrio, mas super elucidativo, e eu acho que é por aí que deveria se dar a discussão. E eu queria começar passando a palavra para você, já falando o seguinte, que nem a gente começou na última conversa, né? Eu queria começar nessa. Quando você pega os números sobre a Previdência, é inacreditável, mas você não consegue pegar dois números que digam o mesmo déficit. Você não consegue saber qual o déficit. Como é que pode uma coisa que deveria ser tão simples, você não conseguir entrar em duas fontes, você não entra em duas notícias de jornal, você não entra, mesmo no governo, no site do governo, você entra em sites diferentes, as pessoas não conseguem dizer um número para o déficit. Como é que pode isso, Maria Lúcia? Então, Eduardo, primeiro, uma alegria enorme estar aqui participando desse
bate-papo com você e os amigos aí do seu canal no YouTube. Olá para todos vocês. Esse tema é importantíssimo, né? A previdência, ela afeta a vida de todas as pessoas, porque todos nós, um dia, vamos nos aposentar, né? Temos parentes aposentados, muitos aposentados cuidam, né? Financiam os estudos de netos, etc. Então, acaba que a aposentadoria e os benefícios da Seguridade Social, que englobam previdência, assistência e saúde, afetam a vida de todos nós. Então, nós estamos debatendo hoje um dos temas mais importantes para a vida dos brasileiros e brasileiras. E não se deveria fazer uma reforma de um tema tão importante assim, dessa maneira. Um projeto que vem sem debate social, construído por não se sabe quem, não é? Sem o devido debate, sem a devida construção responsável. Então, eu queria até lembrar, Eduardo, que na época da Constituição, o capítulo da Seguridade Social foi o único capítulo aprovado por unanimidade. Então, veja bem, de tão importante que é a questão da Seguridade Social. Então, essa questão do déficit que você coloca, ele aparece com números distintos, e tem lugar que o valor que aparece é o dobro do outro, porque são critérios que eles adotam para fabricar esse déficit. Porque, primeira coisa, o que é a Previdência? Onde que ela se encontra na Constituição? Porque essa PEC, essa reforma, ela vai mudar a Constituição. Então, a gente primeiro tem que entender como que ela foi programada na Constituição de 88. A Constituição tem um capítulo que trata da Seguridade Social e que engloba, a Seguridade, já falei, engloba Previdência, Assistência e Saúde. Esse conjunto é tão importante porque vai garantir a saúde das pessoas que estão trabalhando, a aposentadoria das pessoas que já cumpriram o seu período laboral e merecem ter uma remuneração na velhice, e assistência social, que vai dar algum amparo para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, à margem do mercado de trabalho, por alguma razão. Então, olha só, é a segurança da vida das pessoas. Então, esse tripé que compõe a Seguridade Social foi considerado tão importante que lá no artigo 195 da Constituição, os constituintes estabeleceram como que ele seria sustentado. Então, lá está escrito, vai ser sustentado pelo orçamento fiscal e pelas contribuições que serão pagas por toda a sociedade. Então, todos nós contribuímos sobre tudo que consumimos, não é? A conta de energia elétrica, a conta de telefone, combustível, todos os bens e serviços que compramos têm COFINS, que é a principal arrecadação da Seguridade Social. COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Todas as empresas pagam sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Tem várias outras contribuições, PIS, a contribuição sobre as importações, venda de mercadorias de produção rural, etc, etc. Os trabalhadores e empregadores pagam a contribuição social sobre a folha. No caso do regime geral, pagam para o INSS. Não é? No caso do regime próprio de servidores públicos, eles também contribuem, e contribuem, inclusive, depois que se aposentam. Tá? Então, quando somamos as contribuições, ao longo de décadas, Eduardo, o governo já falava em déficit. Ao longo de décadas, esse conjunto de contribuições que compõe a Seguridade Social financiou toda a saúde, toda previdência e toda assistência, e ainda sobrou dinheiro.
das contribuições, hein? Não tinha dinheiro do orçamento fiscal, só o dinheiro das contribuições foi suficiente durante décadas para pagar todas as despesas, todos os benefícios da assistência social e manter a saúde pública. O que aconteceu a partir de 2015? Em 2015, houve uma queda brutal do valor das contribuições, por duas razões. Primeiro, por causa das desonerações. Você se lembra das desonerações, Eduardo? Lembro. Então, ainda no tempo da Dilma, para compensar todo o empresariado, indústria, comércio, serviços, estavam extremamente prejudicados por conta da política de juros altos demais. A Selic, que é a taxa básica, começou a disparar lá em 2013 e ficou, a partir de junho de 2015, em 14,25 por mais de um ano. Mas ela já vinha subindo. Quando a Selic, a taxa básica, está alta demais, o que acontece com o juro de mercado? Ele explode, porque os bancos colocam toda a sua sobra de caixa no Banco Central, nas operações compromissadas, que também foram aumentando, dispararam e chegaram a 1 trilhão no início de 2016, e nunca mais baixaram de 1 trilhão, sempre subindo acima de 1 trilhão. Então, os empresários, lá em 2015, estavam todos, de todos os setores, muito revoltados com o custo elevado do dinheiro. Em vez do governo enfrentar o privilégio financeiro, o governo deu as desonerações. Então, nós chegamos no seguinte cenário. A crise provocada exatamente por essa política monetária do Banco Central, com juros altos demais, escassez de moeda por causa das compromissadas, desonerações, tudo isso acabou quebrando muitas indústrias, muitos estabelecimentos comerciais. Isso provocou um desemprego recorde. E aí, quem está quebrado não está contribuindo para a Previdência, nem pagando impostos. Quem está desempregado, quem está na informalidade, também não está contribuindo para a Previdência nem para a Seguridade. Então, o cenário, na minha opinião, Eduardo, depois eu quero até que você comente se você concorda, essa crise no Brasil foi uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central, que dosou, carregou demais na dose de juros altos, carregou demais na dose das compromissadas. Olha, 1 trilhão é quase... É muita coisa, é muita coisa. Muita coisa. E carregou na dose do swap cambial, que de 2014 para 2015 gerou resultados negativos para o Banco Central de mais de 200 bilhões de reais. Então, quando a gente coloca tudo isso, não há economia que aguente. E a brasileira também não aguentou. Então, nós tivemos queda brutal do PIB de mais de 3,5%, 2 anos seguidos. E depois, né, continuou com o PIB baixíssimo, o crescimento irrisório, é o PIBinho, né, que o pessoal fala. Então, nós estamos num período de recessão provocada pela política monetária do Banco Central. E justamente agora, em 2018, 19 já, quando a gente colhe o resultado do impacto dessa crise produzida, por um desemprego muito grande, uma redução da atividade econômica do país muito grande, só os bancos estão lucrando como nunca, porque todas essas políticas que produziram a crise elevaram, transferiram renda para o setor financeiro. Nesse quadro, vem essa reforma aí. E como é que eles calculam o déficit? Primeiro, que eles não concordam que o orçamento fiscal deva participar dessa conta. A rigor, nem teria que se falar em déficit. Se for falar em déficit, então nós temos que falar em déficit do TCU. O TCU produz receita? Não. Qual que é o déficit do TCU? Educação produz receita? Educação, a defesa nacional.
É isso. A defesa nacional produz receita? É isso aí. Então, são áreas do Estado. Então, para começo de conversa, nem cabe falar em déficit. Em segundo lugar, eles não consideram a participação do orçamento. O que o orçamento aportaria, eles consideram isso déficit. Em terceiro lugar, eles não computam o conjunto de contribuições da Seguridade Social. Eles não computam COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, etc, etc. Eles pensam lá, da cesta de contribuições, só a contribuição da classe trabalhadora. Não, isso, aliás, isso é um ótimo ponto, porque são dois problemas. Primeiro é o seguinte, uma besteira que você vê o tempo inteiro é o pessoal falando que o déficit é o seguinte, quanto que o pessoal contribui com o INSS e quanto que tem de pagamento. Isso é uma besteira monstruosa. Primeiro que Previdência Social não é um fundo de investimento, né? As pessoas tratam a Previdência Social como se fosse um fundo de investimento, ao invés de ser uma rede de proteção social que você tem, né? Então, esse é um erro enorme que tem. E o segundo é o seguinte, mesmo utilizando, quando você saiu há pouco tempo atrás, o relatório de carga tributária de 2017, né? Que esse negócio sempre tem um ano de delay até ser divulgado. E você olha lá na linha que tem orçamento Seguridade Social e você vai ver 750 bilhões de reais. É claro que aquilo tem que ser para assistência social, tem que ser para saúde, tem que ser para previdência. Mas o que ninguém consegue, eu nunca vi, eu te juro que eu procurei demais esse negócio, e eu nunca consegui ver detalhado, é o seguinte, olha, isso aqui é para previdência, para saúde e para assistência social. Para saúde é fácil, a gente saber que tem lá no orçamento, são 130 bilhões mais ou menos. Ainda sobram uns 600 e tantos bilhões. Qual o déficit? Quanto disso aqui vai para a previdência? Quanto que a gente está pagando? E qual é o número? Não é possível não ter um número. E aí, quando você olha esse número, aí tem 10 números diferentes. Aí tá bom. Aí o pessoal chega, o pessoal que é os defensores aí do governo, chega e fala assim, não, essa história de que o déficit conta DRU é mentira, porque você só pega a receita naquela linha e pega a despesa. Aí você entra no site do governo, eu estou com ele aqui na minha frente, a não ser que brasil.gov.br seja outra coisa, porque brasil.gov.br, para mim, é o site oficial do governo brasileiro. Você entra lá, aí ele escreve um déficit, ele até usa a palavra errada, ele fala assim, a Previdência teve um gasto de 250 bilhões, que é claro que não é gasto, porque se fosse gasto, tinha um superávit monstruoso. Ele deve estar querendo dizer déficit, escreveu errado, isso está escrito errado no site do governo. Aí ele chega e fala assim, mas aí, só do regime próprio, o déficit é de cento e tantos bilhões, mas mesmo se considerar a DRU, ainda tem déficit. Aí ele, é claro, ele está dizendo que considera, então, a DRU, e ele não diz qual o valor ser a DRU. Então, é assim, é uma bagunça. E como é que você consegue fazer uma reforma para corrigir um déficit se você não sabe nem explicar o déficit, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim. E o segundo ponto, aí já voltando para você, que eu acho importante, é o seguinte, o approach que as pessoas estão tendo para discutir esse assunto, para mim, ele é muito equivocado. E por que ele é muito equivocado? Porque as pessoas estão tratando a Previdência Social como um número que tem que ser cortado e economizado. Isso é uma maluquice sem tamanho para mim. Porque a gente está lidando aqui com vidas. A gente está lidando com pessoas que não têm outra fonte de renda senão essa. A gente está lidando com pessoas que não têm empregabilidade e cuja empregabilidade vai piorar ao longo do tempo. Então, a impressão que eu tenho é que você tem um bando de banqueiro e garoto de escritório de ar-condicionado olhando uma planilha na frente e falando o seguinte, olha, temos que cortar 1 trilhão. Como é que a gente faz? Tá vendo essa linha aqui? Tira uns 30% aí. Aí na próxima, não, precisa mais uns 200 bilhões. Então vamos tirar 20% de cada uma dessas linhas, que aí acho que dá mais ou menos... Ou seja, eles estão olhando como se fossem números, mas não são números, são pessoas. Quando o cara chega e tira um benefício para uma pessoa que tem uma condição de vida miserável de R$1.000 para R$600,
Ela não consegue entender que assim, vamos cortar uns 40% aqui. Isso é meio que a linha entre viver e morrer para uma pessoa dessas. Isso é a linha entre ter onde morar e não ter onde morar. É a linha entre passar o mês sofrendo uma dor enorme porque não tem um dinheiro para comprar um remédio e poder comprar um remédio na cidade. Então, eu tenho essa impressão de que as pessoas que fizeram essa reforma, elas estão olhando ali, não pessoas como pessoas, mas pessoas como números. E dentro do seu ar-condicionado, do seu escritório, profissionais que nunca vão ter que usar a Previdência, nem para si, nem para ninguém da sua família, sem conhecer a realidade, a dor, os desafios, a dureza que é você não ter empregabilidade no país, não ter fonte de renda e ter que viver num país como esse, fazendo cortes assim para poder chegar no número que um banqueiro deu para ele chegar. Então, é um pouco a impressão que eu tenho quando eu vejo o nível da discussão e até quando eu leio a proposta enviada. Eu concordo inteiramente com você, Eduardo, e acho que esse ponto que você toca do emprego, ele é fundamental, porque o desemprego resultante dessa crise produzida pela política monetária do Banco Central, nós estamos num momento em que esse desemprego está afetando o próprio caixa da Seguridade Social. Com certeza. Não é? E uma reforma como essa, ela não pode ser baseada nos números de 2018, que é o ano em que nós colhemos os resultados dessa crise fabricada. Nós temos que pegar uma série. Se a gente pegar uma série de 10 anos, vai ficar super nítido que a Seguridade Social é altamente superavitária, que nem usou durante a maioria do período recursos do orçamento, foram só recursos das contribuições criadas para o seu financiamento, né? E que o que esses benefícios movimentam a economia brasileira é um dado assim impressionante. A ANFIP, a Associação dos Auditores da Receita Federal, tem um estudo que mostra, que comprova com dados, que mais de 70% dos municípios brasileiros, o volume de recursos da Seguridade Social, de previdência e assistência que chegam a esses municípios, supera o fundo de participação de município, Eduardo. O dinheiro que a União é obrigada a devolver para os municípios, porque o nosso modelo tributário é tão concentrado na União, que a União é obrigada a devolver uma parte para os estados e uma parte para os municípios, que é o fundo de participação. Então, veja bem, o volume de recursos que movimenta a economia de mais de 70% dos municípios brasileiros é superior ao volume do FPM, do Fundo de Participação de Municípios. Olha a importância da Seguridade Social. Então, um ponto sobre isso que você está falando. Desculpe te interromper, eu já vou tomar bronca das pessoas, mas eu estou sendo super aqui disciplinado e não interromper nenhuma vez. Mas só porque você falou um ponto muito importante, que é o seguinte: ponham na cabeça, vocês que estão assistindo essa live, ponham na cabeça o seguinte: toda vez que o dinheiro chega para pessoas que ganham muito pouco, esse dinheiro volta 100% para a economia. Essas pessoas não poupam, elas gastam 100% do que elas ganham. Então, você tirar dinheiro da economia brasileira, da economia brasileira, das pessoas mais pobres, e fazer com que esse dinheiro se acumule nas pessoas mais ricas, que é isso que essa reforma faz, que o dinheiro, gente, ele está lá, a riqueza está lá. Se ela sai de um lugar, ela vai parar em outro. Riqueza não some, entendeu? Não tem uma varinha mágica que você faz assim, subiu, nem aparece, nem some, nem aparece. Então, se sai de um lugar, vai parar em outro. Essa riqueza está saindo do trabalhador rural, está saindo dos idosos que têm uma situação horrorosa, e está indo para a mão das pessoas que recebem juros, porque essa reforma é feita para você não poder ter o perigo dos juros não serem pagos da dívida pública brasileira. Só que essas pessoas que têm o dinheiro aplicado na dívida pública e que ganham esses juros, esse dinheiro não volta para a economia, porque esse dinheiro fica poupado, isso vira estoque de riqueza. Já o dinheiro que cai ali na pessoa mais pobre, esse dinheiro volta 100%. E quando volta, compra bens
e serviços, e quando compra, volta como impostos para o governo e faz a economia se aquecer novamente. Então, a gente está freando a economia. Toda vez que você tira dinheiro das pessoas mais pobres, você não só freia a economia, como você tira saúde fiscal. Por que você tira a saúde fiscal? Porque você está tirando das pessoas que mais pagam impostos, em termos relativos aqui do Brasil. E aí tem uma coisa que eu acho de uma desonestidade intelectual enorme, e eu acho leviano isso que está sendo feito. O que eles fazem? Eles fazem uma proposta da Previdência, e aí é o seguinte, está acabando com os privilégios. Realmente, se tem privilégios de deputado e etc., que estão tendo uma aposentadoria que é completamente assimétrica em relação ao resto, a gente tem que combater isso. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, alguém já mostrou também quanto está sendo economizado com os privilégios? Porque se assim, se é para acabar com os privilégios, vamos fazer uma reforma que acaba com os privilégios. É isso, pronto. Agora, para acabar com os privilégios, a gente tem que pegar e engolir todo o resto de uma reforma? Eu vou fazer essa pergunta e vou fazer mais vezes durante a nossa conversa. Todos vocês que estão assistindo têm a obrigação de saber responder essa pergunta. O que essa reforma da Previdência melhora a sua... Mas a disposição, a saúde, a capacidade de poder aproveitar todos os anos que você trabalhou fazendo aquela poupança, o dinheiro que você vai ganhar possivelmente vai ser um dinheiro para poder controlar o sofrimento dos últimos anos da sua vida, você não vai poder gozar daquela poupança quase que você criou, contribuindo todos os anos da sua vida, e não tem uma coisa que vai melhorar na sua vida, nada, para ninguém. Só para as pessoas que ganham R$1.000 por mês, ela vai ter R$5 a mais, porque ela tem uma alíquota, são R$5, só que nem os 5 ela pode comemorar, porque agora ela tem que estar trabalhando muito mais tempo, e tem uma coisa que as pessoas não estão falando, o valor com que você se aposenta é mais baixo também, porque agora é uma média dos anos, e não dos anos dos maiores salários que você teve. Então, como pode estar todo mundo a favor, quando eu digo todo mundo, eu sei que tem muita gente contra, mas eu digo todo mundo que votou no governo, como pode estar todo mundo a favor de uma reforma que é ruim para todo mundo? Aí o cara pode dizer, não, porque aí vai sobrar dinheiro para educação e para saúde. Então é o seguinte, deixa eu te explicar, tem um negócio chamado Emenda Constitucional número 95. Toda receita a mais que entrar para o governo, pode escrever isso que eu estou falando e pede para alguém negar. Toda receita que entra a mais para o governo, ela não pode ser usada para os gastos do governo, para os ministérios. Por quê? Porque estão congelados esses gastos por 20 anos. Toda receita que entra mais vai para pagamento de juros da dívida. Então, eu estou te afirmando, a tua vida não melhora em nada e você está se tornando um robô que vai trabalhar até o último ano da sua vida para sustentar pagamento de juros. Eu acho que essa pergunta é importante para as pessoas fazerem, para elas saberem o seguinte, eu estou defendendo quem? Eu estou sendo um soldado de quem, entendeu? Isso. Perfeito. Eduardo, outra ilusão é com esse sistema de capitalização que o governo está aí inserindo nessa PEC, e aí é que vai ser realmente a farra dos bancos. Por quê? Qual é a modalidade de regime de capitalização que está entrando aí nessa contrarreforma? É a modalidade de contribuição definida. Ponto final. É um fundo de investimento. Acabou a de proteção social, virou um fundo de investimento. Virou. Mas olha só, não é qualquer fundo de investimento, porque no fundo de investimento, em alguns fundos, você ainda tem a segurança do seu capital que você deposita lá. Verdade. Esse modelo de capitalização não tem segurança nenhuma. A única coisa que está dita, e olha, que está dita aí na proposta de PEC, que vai estar dito na Constituição, é que está sendo criado um modelo de capitalização que, na minha opinião, nem poderia ser chamado de previdência, porque previdência, se a gente olhar no dicionário, é sinônimo de segurança.
O que tem a ver segurança com aplicação de risco? Nada, nada. É o oposto, né? Segurança é o oposto de risco. Então, esse regime de capitalização que está pegando carona aí na reforma da Previdência, porque isso é outra coisa, isso não é Previdência, é uma modalidade que vai obrigar a classe trabalhadora a fazer um depósito de uma contribuição definida, porque a contribuição é definida e é obrigatória para quem optar, e não tem garantia alguma de que vai haver o pagamento de qualquer benefício, e pode vir uma conta, porque em determinado trecho lá, daquele longo texto da PEC, fala que se houver risco atuarial, vão ser cobradas contribuições extraordinárias para manter a saúde do fundo. Então, em vez de ter um benefício, vocês que estão nos ouvindo podem receber uma conta para pagar. Isso não tem nada a ver com Previdência, com o regime atual, que é o regime que foi criado na Constituição, que é o regime de solidariedade, que é o mais importante, porque no regime de solidariedade, nós vamos ter que fazer, Eduardo, o que você disse aí em termos de saúde para a economia, se as pessoas estão empregadas e tudo mais. No regime de solidariedade, se as pessoas estão empregadas, além desse giro aí para a economia, que você explicou muito bem, essas contribuições dos empregados garantem a aposentadoria de quem já cumpriu o seu período laboral. Então, é um sistema saudável. Porque para ter dinheiro para pagar a aposentadoria de quem já cumpriu, tem que garantir emprego para a população. E emprego digno, não é? Então, é o que interessa. Eu gosto quando as pessoas falam que não, a gente é contra o sistema solidário, né? Até porque a palavra já mostra o seguinte, olha, nós não somos solidários, né? Antes de falar o que eu ia falar, eu queria falar que a gente está com 2.000 pessoas ao vivo aqui, está bombando aqui a live, muito legal, muita gente interessada nesse assunto. E eu acho que é o seguinte, se somos 2.000 pessoas, a gente pode pegar as informações que a gente está ouvindo aqui nessa live e levar ela para 200.000 pessoas, que levam para 2 milhões de pessoas. É a hora da gente debater esse tema com dados e com fundamentos. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é o seguinte, na proposta que você vê, da emenda à Constituição, as pessoas usam muito o seguinte, porque tem países que a idade de contribuição é maior, é igual para homem e para mulher, não sei o quê. Aí eu fui ver os países, e os países são assim, Noruega, Islândia, e aí quando você começa a ver os países, aí você começa a entender o seguinte, gente, rede de proteção social, você tem que ter maior quanto pior for a situação econômica do país. Quanto melhor for a situação econômica do país, você pode aliviar a sua rede de proteção social, porque as pessoas naturalmente já estão protegidas por ter uma condição melhor. No Brasil, a gente está fazendo o contrário, ou seja, a gente é o país mais desigual do mundo, então a gente deveria dar uma condição para a população ter uma proteção econômica, social, para todo mundo poder produzir riqueza, e aí, ao ser produzida essa riqueza e distribuída para as pessoas vão precisar de menos proteção, entendeu? Só que a gente está fazendo o contrário, a gente está pegando o país que está em frangalhos, é o país mais desigual do mundo, e está falando o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a proteção social. Por quê? Porque a gente tem que ser igual à Noruega, entendeu? Então, é uma maluquice isso que a gente está fazendo, e as pessoas comparam mesmo. Olha só como é que é no país desenvolvido. Então, a gente faz igual a ele que a gente vai virar desenvolvido. Não é que a Noruega, a Suécia, todos esses países, quando começaram a reviravolta de países pobres para virarem países ricos, eles fizeram o contrário. Eles estenderam o ensino gratuito universal, eles estenderam o welfare state, a rede de proteção que eles tinham para as pessoas, eles estenderam os benefícios, o acesso à saúde, eles estenderam tudo. Aí eles melhoraram e depois eles foram fazendo o seguinte, olha, vão dar o que as pessoas precisam, porque é isso uma rede de proteção social, entendeu? E outra coisa, três pistas que essa reforma, eu anotei aqui,
foi feita por banqueiros? Primeira, você só está olhando as contas como números. Você esquece que são pessoas e você não sabe que uma pessoa não consegue viver com R$ 400 ou com R$ 600. Então, primeira dica, só números. Ninguém olha para a pessoa. Segunda dica, e essa dica aqui é legal, Maria, que é o seguinte. Você sabe por que banqueiro, em qualquer empresa que entra, em qualquer governo que entra, ele só sabe resolver os problemas cortando custo? Você sabe por quê? Porque banqueiro não sabe gerar riqueza. Banqueiro nunca gerou riqueza na vida. Banqueiro nunca produziu nada. Banqueiro nunca fez nada. Banqueiro se apropria da riqueza dos outros. O mercado financeiro é um mercado que se apropria da riqueza que outros geraram. Só que ele nunca gerou. Ele não sabe gerar riqueza. Então, quem não sabe gerar riqueza só tem um jeito de tentar melhorar a condição financeira de onde está. É cortando custo. Você bota um banqueiro numa empresa que produz qualquer coisa, o que ele vai fazer? Ele não vai querer como é que faz para produzir mais, ele vai cortar custo. Então, o que a gente está vendo nessa reforma da Previdência é a mesma coisa, entendeu? Quando você fala esse negócio da informalidade, é espetacular. Se você faz com que as pessoas saiam da informalidade, tenham empregos onde eles vão ganhar mais, vamos lembrar que é uma alíquota percentual, então se a base, a massa salarial for mais alta, você tem também mais recursos para a Previdência. Ou seja, se você trabalhar na riqueza, né, se a gente lembrar que o país teve uma recessão de quase 8% em 2 anos, não cresceu nos anos seguintes, e que se tivesse crescido o mínimo não haveria déficit nenhum, e aí eu sou da sua escola, Maria Lúcia, que é o seguinte... Esse é o ponto, Eduardo. Déficit é uma coisa só. Déficit é uma coisa só, entendeu? Não é o déficit da Previdência. O Brasil hoje tem 140 bilhões de déficit. Se tivesse crescido 2% ao ano, tinha 150 bilhões de superávit. 150 bilhões, já fiz essa conta para as pessoas. E o terceiro dica para dizer que ela foi feita por banqueiros que não está sendo falado, está passando na surdina junto, o regime de capitalização. Gente, regime de capitalização é o que a Maria Lúcia Fatorelli falou, que é o seguinte, você não tem mais nenhuma proteção social. Perdeu o emprego, ficou... O que você puder imaginar é o seguinte, quanto é que você tinha na tua conta no banco? Mas aí faz o seguinte, pega hoje e começa a fazer uma poupança no banco, esquece, entendeu? Cada um por si, como diz, quando eu era pequeno, falava, cada um por si, Deus por todos, né? Mas nem sei se a gente vai ter o Deus por todos aqui com essa turma atrapalhando tanto assim, né? Então, essas 3 dicas, o fato de lidar com pessoas como se fossem números, o fato de só olhar para cortar custos e não olhar na produção de riqueza, e o fato de querer empurrar o regime de capitalização, que, vamos aqui convir, o plano completo é privatizar os bancos estatais e aí ficar 100% na mão dos bancos privados. Vai ver o presidente da Caixa, o presidente do Banco do Brasil, a cada 2 entrevistas eles falam 3 vezes de privatização dos bancos, né? Então, assim, é uma reforma para cuidar da vida de pessoas que necessitam de ajuda, feita por banqueiros que sempre saquearam a riqueza dos outros e nunca precisaram de ajuda. Então, não tem como dar certo. Exatamente, Eduardo. É uma desonestidade, assim, flagrante. E acho que a única chance da gente vencer esse debate, porque o governo está investindo pesado em propaganda, já saiu no jornal que ele vai abrir os cofres para entregar milhões de reais para os deputados e senadores e de liberar emendas, quer dizer, numa notícia se falou em 2 milhões, em outra notícia se falou em 10 milhões para cada deputado. Então, o jogo é pesado. E, olha, nós dois, Eduardo, que temos esse acesso aos dados, acho que a gente pode prestar um serviço muito grande para a classe trabalhadora brasileira. Por exemplo, um dado que eu peguei hoje. Essa operação compromissada que o Banco Central faz... 1 trilhão lá. Isso, que ele aceita toda a sobra de caixa dos bancos e que ele aumentou absurdamente esse volume de operações nos últimos anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que foi gasto com essa operação? Em 5 anos, nos últimos 5 anos, inclusive 2018,
foram gastos 525 bilhões, segundo dados do balanço. Então, Eduardo, faz a conta aí para nós. Você que é ótimo de conta. Não, e mais, para a pessoa que está assistindo entender, isso que a Maria Lúcia Fatorelli está falando é o seguinte: você tem sua conta corrente, não tem? E aí você investe aqui, investe ali, cai um dinheiro que alguém te pagou e etc. E aí, quando você tem o dinheiro sobrando na sua conta, não tem aquele negócio que é poupança automática? Tem aquela poupança automática. Aquela poupança automática, você ganha 40% do CDI. É o que o banco te paga, 40% do CDI. Quando está na poupança automática, que muitas vezes está na conta corrente, você não ganha nada. Pois bem, os bancos, eles também têm exatamente igual a você. Só que eles ganham 100% do CDI, que é o que você não consegue ganhar no seu melhor investimento sem risco. Então, o banco ganha 100% do CDI, sem risco nenhum, automaticamente ali, fazendo essa operação compromissada. Então, assim, e sabe quem está bancando esse dinheiro dos bancos? Você. Por que você está bancando? Porque esse dinheiro que os bancos estão ganhando com essa operação automática vem dos impostos, que são pagos por vocês. Então, isso que a Maria Lúcia Fatorelli está falando é o seguinte: por que os bancos, a poupança automática dos bancos não paga 40% do CDI também? Não é o que sobrou de caixa? Então tá bom, paga 40% do CDI. Tá aí, ó, 300 bilhões de reais economizados nos últimos 5 anos. Ou não paga nada, ou paga qualquer coisa. O que o banco vai ter que fazer? Vai ter que ser mais eficiente, vai ter que emprestar esse dinheiro, vai ter que cair juros. Mas não é isso que acontece. Então, eu só quis botar na poupança automática, que acho que a pessoa entende, né? Porque ela tem a poupança automática ali, né? Isso, mas isso é uma coisa muito nociva para a economia, porque imagina, o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Se o Banco Central não fizesse essa remuneração abusiva para os bancos, e olha que não tem nem previsão legal para isso, hein, Eduardo? Eles usam a compromissada, que é uma operação destinada a controlar o volume de moeda da economia, evitar choques especulativos, etc. Nós denunciamos isso em 2017, porque se essa operação compromissada fosse, de fato, uma operação destinada a controlar a inflação, em 2017, a inflação caiu. Nós tivemos deflação por conta dessa crise fabricada. Deflação. E o que aconteceu com a compromissada? Bateu recorde, atingiu 1,287 trilhão em outubro de 2017. Então, nós denunciamos isso. O que o Banco Central fez? No finalzinho de 2017, apresentou ao Congresso o projeto de lei PL 9248, de 2017, para criar a figura do depósito voluntário remunerado pelo Banco Central. Então, veja bem, nós temos dinheiro para isso? Nós temos dinheiro para remunerar à vontade toda a sobra de caixa que os bancos depositam no Banco Central? A 100% da Selic, né? Olha só, se o Banco Central não tivesse feito isso, o que seria, Eduardo? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que seria da economia brasileira se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa dos bancos? Os bancos teriam que ficar com esse 1,2 trilhão parado em caixa. Os bancos iam ficar com esse dinheiro parado? O que os bancos iam ter que fazer? Eles iam ter que emprestar, eles iam ter que botar para funcionar esse Exato, eles iam querer ganhar alguma coisa, eles iam querer emprestar. Mas por que hoje sobra esse dinheiro? Porque o juro que eles querem cobrar, como você nos ensina, o juro que o banco quer cobrar é alto demais. Se o Banco Central deixasse esse dinheiro no caixa dos bancos, o que aconteceria com o juro de mercado no Brasil? E isso que você está falando é importante, porque aí eu quero que as pessoas elas entendam que está tudo conectado, entendeu? A Previdência está conectada com a atividade econômica, está conectado com juros. Por isso que a Maria Lúcia Fatorelli está falando é o seguinte: as decisões pessoais de investimento dependem da taxa de juros que elas têm o dinheiro disponível. O que acontece? Toda pessoa tem uma capacidade de gerar riqueza. Se você trabalha no campo, você tem a capacidade que você tem ali de poder pegar, plantar e o quanto você vai colher em relação ao que você plantou. Se você faz cadeira, você tem a sua capacidade também de pegar e comprar madeira, produzir uma cadeira e vender cadeira. O que acontece? Esse investimento que você tem, ele te traz um retorno. Se os juros que o banco cobra para te emprestar o dinheiro
é maior do que esse retorno que você consegue produzir gerando riqueza, você nunca vai pegar dinheiro do banco para gerar riqueza. Se você não gera riqueza, não tem riqueza para ser distribuída, não tem produtos para serem comprados. A economia não gira, não tem geração de impostos, não tem dinheiro para pagar a Previdência, tem o déficit da Previdência. Tudo está conectado, gente. Tudo está conectado, porque a atividade econômica é uma coisa só, entendeu? E no final tem um dinheiro que o governo arrecada e tem um dinheiro para ser distribuído. E se fica muito de um lado ali, que é o do lado dos juros, não sobra para o resto. E outra coisa que eu quero que as pessoas percebam, isso que está acontecendo, esse processo de cada vez tirar mais da população mais pobre e classe média, isso não tem fim, tá, gente? Porque você vê o seguinte, corta daquele orçamento, aí cortou de um monte de orçamento. Então agora não basta cortar, faz o seguinte, congela por 20 anos, aí congelou por 20 anos. E ainda está faltando. Então agora corta da Previdência, corta do velhinho de 70 anos, corta do miserável de 65 anos. Não tem fim. Não tem fim, porque se o processo é todo para alimentar uma coisa que não para de crescer, isso não tem fim. Eu estava vendo uma discussão na época da privatização da Vale, quando teve aquela tragédia ali da Vale, tinha uma discussão do Delfim com Brizola. E aí o Delfim falava o seguinte, não, nós temos que privatizar para poder gerar recursos, para poder pagar a dívida pública e aliviar a dívida pública. Não acaba, gente. Isso faz mais de 20 anos. Esse negócio não tem fim. Se a gente não quebrar esse ciclo, a gente vai estar daqui a 10 anos aqui vendo onde é que dá para tirar mais ainda dos pobres e está vendo esses figurões que a gente vê há 50 anos no Brasil com um iate, em vez de 100 pés, de 300 pés, com transatlântico. Em vez do 1% mais rico do Brasil ter 50% das terras, eles vão ter 80% das terras. E cada vez você vai enfraquecer mais as pessoas que precisam. Não... Botem isso na cabeça. O processo não tem fim. Porque eu sei que muita gente é a favor dessa reforma, porque ele pensa o seguinte, não, porque se a gente fizer essa reforma agora, vai acertar as finanças públicas e aí, finalmente, o governo vai poder fazer um país mais justo, com mais educação, mais saúde. Eu estou falando, este processo, se não mudar a lógica do processo, esse processo não tem fim. Não tem mesmo. É ao contrário, né? Essa reforma ela vai piorar a situação da economia do país, como você falou. As pessoas vão ficar com menos dinheiro na mão e as pessoas é que giram a economia. E o governo está fazendo uma propaganda pesada de que essa reforma vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Pois bem, a operação compromissada, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, custou mais de meio trilhão em 5 anos. Então, esse é o contraponto que acho que a gente tem que colocar. Né? Porque ele está falando de privilegiado, que privilegiado é o aposentado do regime geral, aquele que contribuiu a vida inteira sobre o bruto, que aposentou e continua contribuindo sobre o bruto, que paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Se somar os 27,5% com os 11%, ele já paga 40% na fonte de tributo. Agora, o banqueiro não. O banqueiro recebe dezenas de bilhões de lucro distribuído, não paga 1 centavo de imposto. Lucro distribuído é isento no Brasil. E levou, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, levou 525 bilhões nos últimos 5 anos, mais de meio trilhão. O prejuízo do swap cambial que o Banco Central teve, de centenas de bilhões lá de reais, virou dívida pública. Então, se nós somarmos o privilégio dos banqueiros nos últimos 5 anos e o tributo que eles deixaram de pagar, aí é que está o privilégio de meia dúzia de pessoas, não é? Que além do iate que você falou, tem coleção, tem um helicóptero, um jatinho pequeno para viagens curtas, tem um jato maior para viagens longas. Então, é isso que está certo? Não. Olha, as regras estão lá que alteram a aposentadoria das pessoas, elas adiam, elas diminuem o benefício e, em alguns casos, elas extinguem o benefício. Tá? Vê se você concorda comigo. Quando você aumenta a idade da mulher trabalhadora rural... Não, esse aí, para mim, é o seguinte. Anos, como é que
Não tem vergonha. Isso é vergonhoso, eu concordo com você, é vergonhoso. Lúcia, essas pessoas não têm noção que a mulher do campo do Brasil, ela, além de pegar na enxada às 4 horas da manhã, ela cuida dos filhos, ela faz o almoço, ela faz o jantar. Assim, o trabalho não remunerado da mulher do Brasil, no mundo inteiro, isso é um problema, no mundo inteiro, o trabalho não remunerado que as mulheres têm. Mas no Brasil, no campo, então, é assim, é inacreditável, é indescritível. Essas pessoas não têm noção, elas nunca foram numa roça para ver o que uma mulher de 60 anos tem de história de trabalho. É uma história de trabalho que esse sujeito que está fazendo a regra, em 4 encarnações, não vai ter. Entendeu? Ele pode nascer e morrer se tiver reencarnação. Ele pode nascer e morrer 4 vezes que ele não vai trabalhar a mesma coisa que uma mulher que trabalhou 55 anos no campo. E aumentar 5 anos, para quê? Para economizar aqui no número, aí vai ter mais 15, entendeu? É o mais 15 que ele está fazendo ali, entendeu? Não, e não para por aí, né, Eduardo? A PEC, ela tem vários gatilhos para aumentar a idade. Eu parei um pouco quando eu cheguei naquela regra, que hoje o fator previdenciário era 85, 90, agora já está 86, 92, já vai aumentando, né? Ele vai aumentando. Eu não sei se você reparou que lá na PEC pode chegar a 100, 105. 105 é o número final, é isso aí. O que quer dizer isso? 100, 105. A soma da idade com a contribuição teria que chegar nesse número para a pessoa ter direito a aposentar. Vamos fazer a conta dos homens aí no 105. Um homem que começou a trabalhar tarde, vamos pegar aí a turma de hoje, né? Que o pessoal hoje forma, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Quando começa a trabalhar, já tem aí 30 e poucos anos. Até a cidade, ele fica praticamente na informalidade. Ele fica trabalhando de bico enquanto ele está financiando seus estudos, concorda? Muita gente hoje faz isso. Começa a trabalhar mais tarde, eu digo trabalhar formalmente. Tá? Isso. Então, para a pessoa ter o homem ter 35 anos de contribuição e o mínimo de 65 anos de idade, ele chega aos 100. Se ele ficou desempregado em algum ano... isso que eu ia falar também. Quem ficou empregado a vida inteira, sem ter intervalos? Pois é, quem trabalhou direto? Praticamente só quem fez concurso público. Não é praticamente, porque na vida laboral do setor privado, é raríssimo você ver uma pessoa que nunca ficou um período na informalidade, um período desempregado. Então, ainda mais agora, depois dessa contra-reforma trabalhista, que permite o trabalho intermitente. As pessoas que trabalham 2 dias por semana, elas vão ter que trabalhar 60 anos para completar 20 anos de contribuição. Você pensa se tem lógica um negócio desse. E no trabalho rural, que tem a entre-safra. É isso aí. Mesmo assim, as pessoas vão ter que contribuir. Não é? Então, olha, essa contra-reforma, ela mexe com todo mundo. O regime próprio dos servidores públicos estão sendo muito penalizados. Principalmente porque o servidor público continua pagando depois. Ele sempre pagou sobre o bruto e ele continua pagando sobre o bruto depois que se aposenta, quem entrou até 2003. Do regime geral do INSS, as pessoas estão sendo extremamente prejudicadas. As mulheres são as mais prejudicadas de todas. Professores e professoras perdem a aposentadoria especial. Rurais, nós já comentamos, também aumento de idade para 60 anos, homens e mulheres. Isso é desumano. Né? E aqueles outros casos, Eduardo, aquele caso, olha, quando eu li a regra da aposentadoria por invalidez... O cara corta
de invalidez permanente para 60% do valor. Olha, tem que botar a mão na cabeça mesmo. 60%. É como se aquele que já ficou inválido, quer dizer, já sofreu uma desgraça, ficou inválido, esse também está na lista dos privilegiados. O benefício dele caiu para 60%. Eu queria, para finalizar aqui, para a gente ser fiel aqui ao tempo que a gente combina com as pessoas, fazer as minhas considerações finais, falando algumas coisas aqui, depois passar para você. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: a frase do presidente em cadeia nacional, dizendo que todos no Brasil têm que dar a sua parcela de contribuição e sacrifício, ela é ofensiva. Ele não sabe em que país ele vive. Ele não sabe que ele vive num país onde mais de 50 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Ele não sabe que ele vive num país onde mais de 50% das pessoas vive numa família que a família inteira ganha menos de R$2.000. Então, você exigir de um país que tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem abaixo da pobreza, que todos deem a sua parcela de contribuição, é de uma insensibilidade e de uma agressividade enorme. Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: eu não sou contra existir reformas, porque governar é ajustar o tempo inteiro o rumo do barco. É igual morar numa casa. A casa o tempo inteiro precisa de reforma. E o mundo vai mudando, as condições vão mudando. E as reformas têm que ser feitas. Agora, a gente tem que olhar para essa reforma e entender o seguinte: o que a gente precisa fazer para viver num país onde as pessoas tenham alguma proteção, já que a gente vive no país mais desigual do mundo. Eu sempre falo, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente: país pobre, a rede de proteção social tem que ser maior, não tem que ser menor. A comparação que eles estão usando com países ultra desenvolvidos não caia nessa. Pelo contrário, use isso como argumento contra o governo, porque você vai poder dizer o seguinte: é exatamente por não sermos a Noruega que a gente não pode deixar as pessoas sem essa rede de proteção. Ah, eu quero acabar com os privilégios. Não levem um elefante inteiro por causa da unha do elefante. Entendeu? Então é o seguinte: temos que acabar com os privilégios? Então vamos fazer o seguinte: vamos acabar só com os privilégios e o resto que as pessoas precisam, a gente vai ter que manter, porque elas precisam. Esse negócio é matar pessoas. Eu brinco que brinco não, porque com isso não se brinca, né? Mas eu falo o seguinte: que quem é a favor dessa reforma da Previdência está com a mão suja de sangue. Porque é isso mesmo, essa reforma mata pessoas. E aí, por fim, eu queria falar o seguinte: você tem que se perguntar, e eu falei isso já nessa live de hoje, o que essa reforma traz para melhorar a sua vida. Veja bem, eu não estou nem falando para melhorar a sua previdência, tá? Porque a sua previdência, você pode até vir com aquele discurso que é o seguinte: mas eu vou abrir mão disso aqui para ter um país melhor, mais justo, sei o quê. Eu estou fazendo essa pergunta. Responda objetivamente. O que essa reforma da Previdência vai melhorar na sua vida? Porque, dado a forma como está estruturado toda a situação fiscal do país, tudo que entrar de receita a mais vai para pagamento de juros da dívida. E você continua com o custo, vamos botar assim, né, que eu não gosto nem de usar esse nome, da Previdência, subindo junto ali com a inflação, mesmo com essa reforma. Ou seja, não vai abrir espaço para educação, para saúde, para nada. Então, esse dinheiro, eu estou te falando, não vai para educação, não vai para saúde, não vai para nada, não vai para justiça, para esporte, para cultura, para meio ambiente, não vai para nada. Esse dinheiro vai para pagamento de juros. Então, eu pergunto: o que vai melhorar na sua vida? E, por fim, falo o seguinte: estamos vivendo em tempos de revolução tecnológica. Milhões de empregos vão ser perdidos e você, provavelmente, estatisticamente, será um dos que vai perder o seu emprego. E você, com 50 anos de idade, 55, 60, 65 anos de idade, com a revolução tecnológica, você dificilmente encontrará outro emprego. E aí, a única coisa que você vai poder fazer é o quê? Recorrer à sua comunidade.
recorrer ao seu grupo, recorrer àqueles que estão juntos com você. Essa é a definição de nação. E quando você for recorrer, sabe o que você vai descobrir? Que não existe mais o conceito de comunidade. Que um modelo de previdência que tinha o nome de modelo solidário deixou de existir, simplesmente porque não existe mais solidariedade. Então, era isso que eu queria falar e passo para você para as suas considerações finais. É isso, Eduardo, parabéns, viu? É isso, esse é o ponto central. A previdência nunca foi problema. Previdência é solução, não só para a vida das pessoas, como para a economia do país. Não é? Tem estudos que comprovam que os recursos da Previdência movimentam mais de 70% dos municípios brasileiros. Então, a Previdência é solução. Esse discurso do déficit, nós já desmontamos. Não cabe falar em déficit. Até porque, historicamente, só as contribuições já foram mais do que suficientes para pagar toda a despesa. Momentaneamente, as contribuições não estão sendo suficientes por causa da crise fabricada, por causa do desemprego brutal gerado pela crise que foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que a gente aprende nos livros de economia e finanças que provocam crise. Quais são esses fatores? Guerra, quebra de safra, que aí não tem alimento para a população, ou adoecimento da população por uma peste, graças a Deus não tivemos nada disso, ou quebra do sistema bancário. Nós não tivemos nenhum desses 4 fatores. O que provocou a crise aqui? Foi a política monetária do Banco Central, que gerou escassez de moeda, enxugou mais de 1 trilhão nas compromissadas, gastou mais de meio trilhão para remunerar nos últimos 5 anos, gastou com outros mecanismos que fizeram a dívida explodir, né? Além das próprias compromissadas, os juros extorsivos, a contabilização de juro como amortização, os prejuízos do Banco Central, que foram transformados em dívida pública. Então, toda a responsabilidade do Banco Central na produção dessa crise é enorme. E quem manda no Banco Central? Os bancos. Então, eles produzem a crise, jogam o PIB no negativo, com mais de 8%, né, Eduardo, se computar esse último período, de queda de PIB, desemprego, quebra de indústria. Aí, nesse momento de crise fabricada, vem uma contra-reforma dessa, pegando dados momentâneos ali, em que a gente está colhendo os resultados dessa crise. Isso é desonesto. Se nós pegarmos uma série, nós vamos ver que precisamos, sim, fazer reformas. A primeira dela é a reforma da política monetária do Banco Central, que só serve para os bancos e quebra a economia do país, amarra a economia do país. Nós temos que acabar com essa emenda 95, Eduardo, que congela. Olha que injustiçade, não é? Nós temos que acabar com essa emenda do teto, revogar essa emenda do teto, e nós temos que ver o que está errado na Previdência Social, mas de forma aberta com a sociedade, discutida, construída, e corrigir as eventuais distorções, porque todos nós queremos uma previdência pública, solidária, saudável. Agora, olha a avacalhação, querem acabar com isso e criar aí um sistema de capitalização com contribuição definida, ponto final, nenhuma palavra sobre a garantia de benefícios, sobre a garantia estatal sobre isso, zero. Então, isso nós não podemos aceitar. Se vamos falar de privilégio, nós temos que falar do privilégio dos bancos, que lucram nesse país o que não se lucra em lugar nenhum do mundo, que custaram para o Brasil, com as operações compromissadas, mais de meio trilhão em 5 anos. Pronto. Em vez de acabar com a Previdência, tem que acabar com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Beleza. Muito obrigado. Nem eu, nem Maria Lúcia estamos legislando aqui em defendendo coisa em causa própria. Maria Lúcia já é aposentada, não vai mudar nada na vida dela. E eu, Eduardo, faço parte de uma
classe social que realmente ter essa previdência com 65, 70 anos também não vai mudar nada na minha vida, sendo assim verdadeiro e transparente com as pessoas. Isso não muda nada na minha vida. A gente está conversando aqui sobre a realidade dos 90% da população brasileira que não estão representados nas manchetes de jornal, não estão representados nos noticiários e noticiosos, não estão representados na voz que normalmente se ouve na nossa mídia. Então, a nossa intenção aqui é dar algum tipo de voz para essas pessoas que estão tendo que engolir goela abaixo uma reforma tão cruel e nociva como essa. Então, muito obrigado, Maria Lúcia, e este é mais um dos nossos papos, que a gente vai tornar isso uma rotina, porque é muito bom conversar com você sempre. Muito grata, Eduardo, uma honra para nós. Eu faço aí a chamada aos seus admiradores aí do seu canal, que acessem também a página da Auditoria Cidadã, da DIV. Das suas redes sociais, das suas redes sociais que eu queria... Gente, aqui é um pedido, se todo mundo puder fazer agora, vamos fazer agora, porque a gente tem que criar essa rede de estar ouvindo o que as pessoas que têm essa voz estão falando, para a gente poder se embasar. Então, se vocês puderem agora a gente tem 2.500 pessoas que estão online, agora acessar as redes da Maria Lúcia, se você puder passar Facebook, Instagram, puder passar tudo, por favor. Tá bom. No Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. É muito importante curtir, compartilhar. Todos os dias a gente coloca pelo menos 2 ou 3 posts comentando a situação econômica do país, a questão da dívida, essa contra-reforma da Previdência, privatizações, porque a crise fabricada também está justificando as privatizações, a entrega do patrimônio, né? Perdão, você falou da Noruega, a Noruega estatizou a empresa de petróleo, está inclusive comprando uma parte do pré-sal brasileiro, empresa estatal, norueguesa, e está garantindo lá a previdência riquíssima deles com a receita do petróleo. Tem uma frase de um amigo meu maravilhosa, que ele fala o seguinte: a gente está privatizando nossas estatais e vendendo para as estatais dos outros, ou seja, a gente está continuando com estatais, só que o dinheiro não está ficando em casa agora, está indo para outros países. Exato, olha que loucura. Então, Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, auditoriacidadã.org.br na web, porque na página web a gente coloca estudos mais densos, relatórios, para quem gosta de pesquisar, tem lá a página web, e nós temos no Instagram o Auditoria Cidadã, e tem o meu Instagram também, ML Fatorelli no Instagram. Ó, todo mundo agora, ML Fatorelli, todo mundo lá, seguindo a Maria Lúcia, para a gente se municiar de informações e poder combater o bom combate. Exato. Muito grata, Eduardo. Um grande abraço para você. Parabéns. E como brasileira, muito grata pelo que você tem feito. O mesmo vale em termos de gratidão ao que você tem feito. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês e sigamos firmes na luta.